Sejam bem-vindos a mais um podcast Dentro da Lei e Fora da Curva, um podcast oficial da Academia do Direito de Trânsito. Eu sou Wagner Oliveira, advogado, especialista em Direito de Trânsito e professor dos cursos da Academia do Direito de Trânsito. E eu sou Elaine Nassif, professora de Marketing Digital da Academia do Direito de Trânsito. Mais um podcast, hein, Wagner? Mais um podcast. Esse é o quarto episódio já desse podcast e tá indo bem, né? Graças a Deus, a gente tem recebido várias mensagens, o pessoal tem gostado. E olha só que legal, eu não tinha parado para fazer essa análise, para pensar nisso. Mas as pessoas, elas têm comportamentos diferentes. Então, muitas pessoas gostam de ver vídeos, né? Elas gostam mais de ver. Outras pessoas, elas gostam mais de ouvir. Então, o podcast, para essas pessoas que gostam, né, de ouvir, está sendo muito bom. Então, eu tenho recebido várias mensagens no nosso WhatsApp, agradecendo pelos podcasts, que eles estão gostando bastante para a gente continuar. Legal, que bom. E você sabe que eu sou um desses, né? Eu não gosto de ver o podcast, eu gosto de ouvir o podcast. Eu coloco quando estou andando, quando estou na academia, coloco ele ali e fico ouvindo ele no fone de ouvido. É a melhor coisa que tem. É muito legal esse tipo de possibilidade, né? E para quem ainda não tem esse hábito, fica aí a dica, né? Se você está assistindo pelo YouTube, entra lá no aplicativo, né, do podcast e coloca para ouvir, né? É gostoso, é legal. Entra lá no Spotify, procura lá Academia do Direito de Trânsito e você vai cair nesse podcast. E aí, hoje também tem mais um detalhe, né, acontecendo. Hoje, sexta-feira, último dia da semana jurídica, com o tema de suspensão, defesas nos processos de suspensão. E no último dia, a gente vai também fazer a abertura das inscrições para a próxima turma do Prática Forense, né? Que é o melhor e maior curso de Direito de Trânsito para advogados que trabalham com a defesa de condutores do Brasil, né? Não existe curso parecido com esse. E hoje a gente vai abrir as inscrições. Então, se você está esperando, né? Faz uns 3 meses que a gente abriu a última turma e a gente tem lista de espera. Então, e eu perdi a conta já de quantas aulas tem dentro do curso, hein? É muito completo. Se você quer realmente se especializar na área do direito de trânsito, Prática Forense no Direito de Trânsito é o curso que você precisa. É, como a Elaine já disse, o melhor e maior curso voltado para a formação de advogados nessa área que você pode encontrar. Vamos lá, vamos relacionar aqui hoje. Começar o nosso podcast, né? Bom, hoje o podcast está com um tema que também é bastante polêmico, né? A gente tem muitos casos no Brasil, existe muita gente falando sobre o assunto, muita gente sem dormir por causa desse problema, que é a venda de veículo, né? Às vezes a gente vende um veículo na confiança que a outra pessoa vai transferir, e essa pessoa não transfere, e aí passa para outra pessoa também na confiança, e aí acaba não transferindo, e acaba virando uma bola de neve, né? E a pessoa aí, às vezes, acaba perdendo até o direito de dirigir por conta de multas que ela nem sabe quem fez, né? Então, ali na carteira de habilitação dela. Então, esse é o tema de hoje. Então, vamos começar, Wagner. Eu queria que você já começasse falando aí com o pessoal a respeito desse assunto, que tem causado aí muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, mas quando o cliente tem um problema e eu tenho a solução, isso equivale ao quê? Se eu tenho um problema, você tem a solução, equivale a bons honorários. Lembre-se disso, o pessoal que está assistindo. Se você tem a solução para um problema e o seu cliente está buscando alguém que solucione o problema que ele está passando, isso corresponde a honorários, e nós vamos falar de honorários que são pagos imediatamente ali com o começo da ação. São ações garantidoras da compra ou da venda do veículo. Ações que garantem que eu vou realmente me tornar proprietário daquele bem, ou ações que garantem que eu vou me livrar daquele bem. E esse é o que mais traz dor de cabeça. Então, nós vamos começar falando o seguinte. Primeiro, o mercado está aquecido para esse tipo de demanda, sem sombra de dúvidas. Tem ideia de quantas pessoas a gente atende por semana só com esse tema? Não tenho, são muitas pessoas com esses problemas, inclusive nas redes sociais também a gente vê bastante, né? Quando a gente faz um vídeo, traz esse tema, sempre dá muita discussão, né? Mas aí, Wagner, tem solução ou é sentar e chorar? Tem que ter uma solução, né? A gente já trabalha justamente para isso. O advogado de trânsito, ele tem que achar uma solução para aquilo que o cliente está passando. Então, vamos lá, vamos achar uma solução. Qual que é a primeira característica desse tipo de problema que a maioria das pessoas passam?
Ele compra o veículo automotor e aí a multa por quem não transfere o veículo para o seu nome no prazo de 30 dias, ela é uma infração de trânsito de natureza média e você pagar ela com 31 dias, você pagar ela com 5 anos, é exatamente a mesma multa. Então, se eu já atrasei, se eu já vou ser multado, por que eu vou transferir agora? Eu vou protelando, eu vou adiando, eu vou considerando que não é tão necessário transferir o veículo para o meu nome, e aí passa 1 ano, e aí passam 2 anos, e aí passa 3 anos. Quando eu vou transferir o veículo para o meu nome, o que aconteceu? Proprietário falecido. E aí? Ou então pior, né? Eu compro um veículo automotor, eu não o transfiro, ou eu já compro ele de alguém que comprou de um terceiro, que comprou de um outro terceiro, que comprou de um outro terceiro, e quando ele chega até mim, eu não consigo regularizá-lo porque eu simplesmente não encontro a pessoa que vendeu. Tem solução? Claro que tem solução. Tá? A primeira possibilidade, quando nós temos toda a documentação provando que nós realmente compramos esse veículo automotor, é fazer uma ação declaratória de reconhecimento de propriedade de veículo automotor. Ação de reconhecimento, ação declaratória de reconhecimento de propriedade. O que é isso? É eu mostrar para o juiz, que eu realmente comprei, que a documentação que eu tenho, ela realmente está disponível para que eu seja reconhecido como proprietário do veículo. Só que tem um detalhe. Geralmente no polo passivo, o juiz ele vai querer ouvir a parte vendedora para saber, para conferir a ela o direito de contradizer aquilo que eu estou falando. Né? Então ela vai comparecer ao processo, ali dentro do processo, conforme você vai conduzindo ali as audiências, conforme você vai conduzindo a prova documental ou até mesmo a prova testemunhal, ali fica demonstrado que realmente o veículo é meu, o Detran ele é obrigado a proceder à transferência para o meu nome. Tá? Então essa é a primeira forma, é a forma mais simples. A questão, Elaine, é a seguinte. Mas essa geralmente não aparece nos escritórios, né? Porque tá fácil. Tá fácil demais, né? Tá fácil demais. Tá. Olha só, então vamos para um detalhe que eu falei, tá? Um detalhe que eu coloquei. O Detran, ele vai fazer parte dessa demanda, tá? E ele vai estar ali no polo passivo e geralmente o juiz vai pedir para que coloque também o vendedor no polo passivo. E é aí que surge o problema. E se eu não achar esse vendedor? Porque eu já comprei de um, comprou do outro, que comprou do outro, eu não acho mais esse vendedor. O que eu faço? Veja, como a gente usa muito o juizado especial da Fazenda Pública, qual é a vantagem de usar o juizado especial da Fazenda Pública? É aquela teoria que a gente fala de risco zero para o cliente, né? O cliente, quanto mais facilidades ele tiver, quanto menos preocupações ele tiver, mais fácil dele fechar um contrato de honorários com você. Concorda? Sim. Tá, então olha só. Quais são as comodidades do juizado especial da Fazenda Pública? Já ouviu falar de pessoas que têm medo de audiência? Ah, muito. Então, Bastante. no juizado especial da Fazenda Pública, raramente a gente tem audiência de conciliação. Tá? Como tem ali o Detran no polo passivo e ele não pode conciliar, a gente já abre mão da audiência de conciliação, nosso cliente já não vai ter que ir para essa audiência. Primeira questão. Na audiência de instrução e julgamento, que é onde vai estar ali presente a parte que vendeu, o vendedor, e ele não é encontrado, essa audiência também pode ser cancelada. Como? Olha só, quando eu trago o Detran para o polo passivo, eu atraio inevitavelmente a competência do juizado especial da Fazenda Pública. Isso é uma jogada. Por quê? É uma estratégia processual. É aquilo que a gente está vendo nessa semana jurídica. Sempre eu tenho que ter uma estratégia voltada para um objetivo. E eu coloco o Detran ali no polo passivo, não é para que ao final da demanda ele vai ser obrigado a fazer a transferência ou liberar que a transferência seja feita em nome do meu cliente. Não é para isso. Essa jogada, essa estratégia processual é pelo seguinte: eu poderia mover no juizado especial civil? Poderia. Só que ali eu não conseguiria, se por acaso eu não estou localizando o vendedor, eu não posso dar continuidade ali no juizado especial civil. Por quê? Porque eu não posso fazer nenhum outro tipo de citação dessa pessoa, a não ser pelo oficial de justiça ou por carta registrada. Entendi. Então, você usar um juizado especial da Fazenda Pública te proporciona uma estratégia para conseguir resolver esse problema do vendedor que não está sendo imputado aí? Do vendedor que está em Lins. Eu sei que eu já te perguntei isso. Vamos ver se você lembra. Você sabe o que é a pessoa em Lins? Eu sei que ela está na cidade de... Exato, quase certo. Vamos lá.
A pessoa em liens, ela está em local incerto e não sabido. Ela está em liens. Então, quando a gente já sabe que vai ter dificuldade em promover essa citação do vendedor, a gente atrai a responsabilidade colocando o Detran no polo passivo, porque pouca gente sabe, poucos advogados se atentam. Presta atenção, hein? Presta atenção. No Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei 12.153, no artigo 9º, ela fala assim, ó, a citação será feita nos moldes do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, ele fala que quando for incerto ou quando a outra parte não puder ser localizada, ou então ela estiver num local de difícil acesso, eu posso fazer a citação dela por edital, o que não é possível no Juizado Especial Civil. Entendi. Então, você viu a estratégia? Ó, em vez de eu usar o Juizado Especial Civil, colocando lá o vendedor, eu uso aqui o Juizado Especial da Fazenda Pública, colocando somente o Detran, e quando o juiz me pedir para colocar o vendedor como polo passivo, eu vou tentar fazer ali a citação dele, não vou conseguir, o endereço que o Detran fornecer não vai ser possível achar, eu faço a citação dele por edital. E aí eu te pergunto, você lê o edital todo dia? Claro, não. Você já conheceu alguém que lê edital? Você já ficou sabendo de alguém que chegou aqui no escritório e falou, eu li o edital, por isso que eu vim aqui? Ah, então olha só, essa pessoa também não vai ler o edital. E se ela não lê o edital, como ele tem força de notificação, vai ser considerado ele como citado. Se ele não comparecer ao processo para fazer a contestação, o processo corre à revelia. Ou seja, aquilo que eu falei, com as provas que eu produzi no processo, elas são suficientemente fortes para garantir que aquilo seja entendido como verdadeiro. Olha só que legal. Então, o fato da gente saber escolher qual juizado te proporciona solucionar um problema que o cliente está tendo ali com a transferência do veículo. Isso é importante, Wagner, e eu garanto, assim, não posso garantir 100%, mas eu imagino que poucos advogados devem conhecer, né? Ó, eu vou te falar com um certo grau de certeza que os alunos do Prática Forense, esses conhecem, esses sabem dessa estratégia. Agora, realmente, o advogado que ele está ali se deparando com isso pela primeira vez, o advogado que não tem muita familiaridade com o direito de trânsito, ele provavelmente vai cometer esse tipo de erro e ele não vai conseguir dar sequência a essa ação declaratória de reconhecimento de propriedade. Wagner, me veio uma dúvida agora. Vamos imaginar o seguinte. Essa pessoa está desesperada, ela já recorreu a um advogado, o advogado não é especialista em direito de trânsito, não sabe de nada disso, não ouviu esse podcast, e aí o advogado vai lá e faz da forma errada, deu errado o processo dele. E depois ele vem e procura você, sabe o caminho correto de resolver o problema. Ele pode entrar novamente com essa ação, ou o fato dele ter feito coisa errada lá no comecinho prejudica totalmente essa... Bom, primeira coisa, né? Se ele procurou outro advogado e depois ele vem me procurar, o meu honorário é dobrado. Tá certo. Eu cobro a mais. Bom, mas entrar com a mesma ação não dá, porque dá coisa julgada, tá? Dá uma litispendência por coisa julgada. Então, se já foi julgado, não tenho como fazer de novo aquela mesma ação. Então, eu posso propor uma nova ação, tá? Qual ação seria essa? Vamos complicar um pouquinho mais, tá? Vamos imaginar que o vendedor agora, depois, quando ele entrou com a ação com outro advogado, o vendedor estava vivo e tal, só não conseguiu ser citado. Agora chegou a notícia que o vendedor morreu. E aí? Olha só, para esses casos, existe uma outra possibilidade da gente atuar reconhecendo a propriedade dessa pessoa, que é a ação chamada de uso capião. O uso capião, ele não é somente para bens imóveis, ele também é para bens móveis, o que a gente chama na faculdade de semovente. Já te falei dessa questão do semovente? O meu professor sempre explicava assim, o que é um semovente? É um que se move. Bom, no direito está certo. Bom, mas não é só isso, né? Então, por exemplo, o veículo automotor, ele é um bem móvel, né? Ele é um bem que pode ser deslocado, ele é um bem que se move. Então, ele também pega a regra do uso capião. E qual que é a regra? Veja, se eu apresentei documentos mostrando que esse veículo foi comprado, eu tenho um justo título. Chama-se justo título. E o justo título, ele me confere a possibilidade de eu usar o uso capião, uso capião, porque ele é sempre no feminino, tá? Por questões de gênero gramatical. Então, a uso capião pode ser utilizada no prazo de 3 anos depois, ele comprovando que ele já é proprietário em 3 anos, e ele tem um justo título, ele tem uma documentação que prove que ele obteve esse veículo de forma lícita, então, a uso capião.
Essa documentação pode ser, por exemplo, um seguro do veículo que eu fiz no meu nome. Essa documentação, primeiro, para ser justo o título, ele tem que ter uma documentação que mostre que ele obteve esse veículo de forma legal, de forma lícita, tá? Agora, vamos imaginar que ele não tenha esse justo título. Ele pode intentar o uso capião? Pode também, só que daí o prazo sobe de 2 para 5 anos. Então, ele provando que ele tem esse veículo de 3 no justo título ou sem justo título há 5 anos, é a uso capião. E a prova de que você tem esse veículo há pelo menos 3, 4, 5 anos pode ser feita dessa forma. O que eu posso demonstrar? Fotos, pode demonstrar foto de viagens, geralmente a gente fotografa o carro, né? Hoje é vídeo, né, do carro, é vídeo do Instagram. Então, se eu mostro que eu tenho esse veículo através de foto, através de vídeo, provas de abastecimento, nota fiscal de peças, o seguro que a gente faz do veículo automotor, estou pagando imposto, estou pagando licenciamento, eu só não estou com ele transferido. Então, toda essa documentação faz prova da propriedade e, através dessa prova documental, eu posso intentar a uso capião. Sim. Então, não é tão complicado assim, né? Se você, de repente, a gente tem várias pessoas que ouvem, né, o nosso podcast. Então, se você não é advogado, se você está passando por um problema desse, saiba que tem solução, né? O advogado só tem que entender ali qual é o tipo da ação, como que ele vai entrar com essa ação, as provas que ele vai ter que produzir ali, né? Mas um especialista em direito de trânsito com certeza vai conseguir. Porque a gente falando assim, dá a impressão que é muito fácil de fazer, né? Tem uma frase que fala assim, é simples, mas não é fácil. Como é que é? É simples, mas não é fácil. Sim, alguma coisa assim. É simples, mas não é fácil. É simples por quê? Porque eu tenho todo o conhecimento do que é que tem que ser feito. Mas não é fácil, porque produção de provas, ela envolve bastante esforço. A própria ação, ela demanda bastante cuidados. Então, é uma ação simples de entender, mas não é fácil de fazer. Por isso, são muitos detalhes, por isso que você precisa ter essa especialização. Agora, a gente está falando de garantir a propriedade do veículo que eu já tenho. Vamos pensar ao contrário? E agora, eu vendi o veículo. E aí? Vamos imaginar que nós estivéssemos ainda lá em Apucarana, cidade pequena. Qual que é a tradição do mercado de lá? Eu vendo, você vai lá, preenche, assina, transfere e pronto? Não. O costume de locais menores, o costume de cidades mais do interior, ele é diferente. Eu vendo geralmente com o recibo assinado, recibo em branco, para você poder ou transferir para você quando você quiser, ou então para vender para um terceiro e já está ali assinado o recibo em branco. Legal, né? Confiança. Dá certo. Geralmente, cidade pequena tem... Dá certo. Geralmente. Geralmente não, né? Eu vendi para o meu primo. Geralmente, quando o pessoal vem aqui nos procurar, a história é mais ou menos a mesma, né? Vendi para o meu primo, vendi para o meu irmão, vendi para o meu tio, é sempre alguém da família. E alguém da família, geralmente, é a pessoa que mais vai ferrar com a carteira de habilitação dele. Então, olha só. Ele vende para um, que vende para o outro, que vende para o outro, que vende para o outro. Vai chegar no momento que ele não vai mais saber onde é que está esse veículo. Ele não vai mais ter ideia de onde está esse veículo automotor. Então, vamos colocar, primeiro, a parte mais fácil, depois a parte mais difícil, tá? Parte mais fácil. Vamos lá. Se eu vendi o veículo para você, preenchi no teu nome, nós dois assinamos e nós dois reconhecemos firma, tá simples de resolver. Mesmo que eu não tenha segurado ali comigo a cópia do documento ali autenticado para fazer a comunicação de venda. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou até o cartório onde nós assinamos o recibo e reconhecemos firma. Nós vamos pegar uma certidão de reconhecimento de firma assinado pelo notário tabelião. E essa assinatura, essa declaração do notário tabelião, ele vai ter lá, você sabe que eles registram tudo em livros, né? Então vai ter lá, no livro tal, no dia tal, na folha tal, compareceram nesse cartório o Wagner e a Elaine para assinar o recibo de compra e venda de veículo de placa tal, ano tal, marca tal, modelo tal. Olha só. Então, de posse dessa certidão do cartório, o que eu posso fazer? Duas opções. Ou eu movo uma ação de obrigação de fazer contra você, porque eu tenho todos os seus dados, e eu simplesmente peço para que você seja compelida a fazer a transferência para o seu nome. Morreu aí, transferiu, acabou o problema. Ou então, eu também posso fazer uma ação de obrigação contra o Detran, no sentido dele reconhecer a comunicação de venda para o seu nome. Então, a partir dali, me livrei da situação, me livrei do problema e o veículo passa a ser seu.
Simplesinho. Beleza. Acontece bastante? Então, né? É aí que está o problema. Já raramente vai aparecer uma situação assim tão simples da gente resolver. Na maioria das vezes vai acontecer assim, ó. Ele chega para mim e ou ele tem algum documento que mostra só que ele vendeu para você, mas sem reconhecimento de firma, sem nada que possibilite a comunicação de venda, tá? Então eu tenho que fazer a partir dali uma ação declaratória de reconhecimento de venda de veículo. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha ali provas suficientes de que você realmente comprou, eu posso ter indícios, por exemplo, um contrato de compra e venda já é um indício, já faz uma prova documental. Eu posso ter provas testemunhais, eu posso ter provas, inclusive, do valor que você me passou para eu entregar esse veículo para você. Então, essas provas, esses indícios todos, já conferem a possibilidade de uma ação declaratória de reconhecimento de venda de veículo para você. Tá? Ou até mesmo quando você chega para mim e você fala assim, olha, eu só tenho ali o contrato de que eu deixei numa garagem, chama aqui de garagem, né? Numa empresa venda de veículos, a gente aqui chama de garagem, né? Deixei lá numa venda de veículo e só essa é a prova que eu tenho. Não tem problema, já é uma prova importante e eu vou fazer a ação declaratória de reconhecimento de venda a partir desse documento que prova que você deixou o veículo lá na garagem. Por quê? Porque aí nós temos a regra do Código Civil. No Código Civil, ele fala assim, ó, a partir do momento em que você entregou o veículo para essa outra pessoa, né, um bem imóvel, e ele tem um nome específico, a partir do momento que você faz a tradição do bem, você também transfere a propriedade. Então, no caso da garagem, ou no caso dessa que você tem os indícios de que você realmente entregou o veículo para outra pessoa, você tem a possibilidade da ação declaratória de reconhecimento de propriedade com base na tradição. E agora? Vamos para um mais complicado? E se você não tem prova nenhuma? Que é o que geralmente acontece, né? Geralmente, olha só, as advocacias de trânsito, pelo menos conosco aqui, funciona dessa forma. E essas opções simples e fáceis de resolver nunca chegam para a gente, né? É geralmente aquela situação complicada, que a pessoa não tem absolutamente nada. Ela não tem o veículo e ela não tem informação nenhuma, né? Simplesmente aquele veículo está no nome dela e ela não consegue resolver. Ela não tem documentação, ela não tem recibo preenchido, ela não tem cópia, ela não tem o contato mais da pessoa para quem ela vendeu, não tem absolutamente nada. E ela fica de mãos atadas, né? E existe alguma forma de resolver isso também ou não? Então, eu vou até citar um exemplo, tá, de um cliente nosso. Nós temos um cliente que vendeu o carro pela OLX. Ele anunciou na OLX, a pessoa veio, pagou para ele, pegou o carro, pegou a documentação preenchida no nome dele e foi embora. Isso faz 10 anos. Faz 10 anos. Sem transferir. Na época não era nem OLX, era um outro nome, o aplicativo. Como é que era? Desapega. Desapega. Não lembro como é que era antes da OLX. Então, faz 10 anos que ele vendeu o carro, ele não sabe o nome da pessoa que comprou, ele não tem documento de prova, ele não tem prova testemunhal. Que documento que eu vou provar depois de 10 anos? Não tem como. A única coisa que ele sabe é que o veículo está rodando no estado de São Paulo, cometendo multas no estado de São Paulo, não tem como localizar esse veículo. E aí, o que ele faz? Senta e chora, como você falou do lado comigo. Não, eu imagino que tem a solução, né? Se ele já é nosso cliente, com certeza tem uma solução. Então, olha só. Nesse caso, o que a gente faz é uma desistência, uma renúncia de propriedade de veículo automotor. Tá? Ele renuncia os poderes da propriedade em benefício de quem estiver na posse do veículo. Ele não interessa mais no veículo, ele só quer se livrar. Ele só quer se livrar, ele transfere todos os poderes da propriedade para quem estiver com o veículo naquele momento. Então, se a pessoa for pega numa blitz, automaticamente os poderes da propriedade são transmitidos para ele. Não tem mais como manter a responsabilidade com essa pessoa, com o antigo proprietário. Né? Só que essa não é uma ação tão simples. Tá? Por quê? Primeiro, essa renúncia de propriedade ela tem que ser pública, eu tenho que dar publicidade para esse ato. Então, qual é a primeira coisa a ser feita? Notário tabelião. Nós vamos fazer uma escritura pública de renúncia de propriedade, ou qualquer outro documento público de renúncia de propriedade. Com esse documento, nós vamos comunicar ao Detran. Vamos falar assim, Detran, olha só, não quero mais esse carro. Não, eu estou renunciando à propriedade. O que o Detran vai falar? Se ele tem presta atenção, ele tem uma declaração pública
um documento público de notário tabelião falando que ele está renunciando aos poderes de propriedade sobre esse bem imóvel. E eu estou levando esse documento que tem força de veracidade e legitimidade, porque foi assinado por um notário tabelião, e eu levo esse documento até o Detran. E o Detran chegando lá, ele vai conferir esse documento e ele vai falar... O que ele sempre fala, negado. Não, ele vai falar assim, não. E quando ele fala não, aí entra o momento da ação de renúncia de propriedade. Tá? Polo passivo, Detran não tem que ter o proprietário como polo passivo, quer dizer, o comprador como polo passivo, porque não tem como comprovar que eu vendi. Então, é proprietário contra o Detran. E é uma ação de renúncia de propriedade para quê? No final, o Detran ele coloca ali o registro do veículo como sendo bloqueado para circulação em via pública. É isso que eu vou fazer. Agora, tem um outro detalhe. Vamos imaginar que o juiz fale assim, também como o Detran falou. Ele fala assim, não vai renunciar. E aí? Tá, então... Já ficou difícil para mim. Aí nós temos uma outra ação secundária ou um pedido subsidiário, tá? Que é o seguinte. No caso do juiz reconhecer que o meu cliente continua com a propriedade, um dos poderes da propriedade é usar, gozar, reaver o bem de quem indevidamente o detenha. Então, se eu tenho o direito de propriedade de uso, eu também tenho o direito de propriedade de... Se eu posso usar o meu bem, eu posso não usar. Eu posso não usar. Então, se o juiz reconheceu que eu continuo tendo poderes de propriedade, eu vou pedir subsidiariamente que esse poder de propriedade seja para restringir o uso desse meu veículo em via pública. Quer dizer, o efeito final vai continuar sendo o mesmo, porque o juiz não pode simplesmente reconhecer que eu continuo dono e eu não tenho poder de limitar o uso do bem em via pública. Então, o bloqueio do veículo, ao final, ele pode ser conseguido da mesma forma. Que legal, Wagner. Olha só como é interessante, né, o direito de trânsito, né? E não adianta você querer entender superficialmente aquilo que a gente falou já lá no primeiro podcast. Não é só código de trânsito, né? Tem muita coisa, tantos detalhes que, eu falo, todo mundo que entra para o direito de trânsito não sai mais, porque ele tem muitas possibilidades, né? Todo mundo dirige hoje em dia, né? Todo mundo tem carteira de habilitação, todo mundo pode passar por um problema de venda de veículo, de multa de trânsito, suspensão, de clonagem de veículo, que, aliás, é um tema bem legal para a gente trazer também para um podcast, né? Então, você sendo um profissional especializado em direito de trânsito, as possibilidades são inúmeras. E você acaba, o gostoso é poder ajudar, né, essas pessoas que estão passando por esse problema, você ter uma solução para elas. Isso eu falo que é o que traz mais retorno para a gente, é saber que você está ajudando essa pessoa. Ela não tinha mais, né, como se socorrer, e geralmente é assim que eles chegam aqui, olha, me falaram de você, se você não conseguir me ajudar, ninguém mais consegue, né? Então, quando você ouve isso, você sabe que você está no caminho certo, que você realmente é um profissional qualificado, que consegue resolver os problemas do cliente. E é isso que o mundo precisa, né? De pessoas que resolvam problemas. E você se especializando, conhecendo a fundo a área que você está se dedicando, que é o teu trabalho, os frutos que você vai colher ali são muito, muito grandes. É por isso que é muito fácil de um profissional da área do direito de trânsito começar a se destacar no mercado. Porque ele traz soluções que nenhum outro consegue observar. Dificilmente a gente vai ter esse tipo de solução por um advogado generalista. Dificilmente ele vai conhecer esse tipo de solução, né? Então, a ação de compra e venda, as ações garantidoras, né, da compra ou da venda do veículo, são ações que estão em alta, são ações de fácil prospecção de clientes. Por quê? Porque tem cliente passando por esse tipo de situação em todas as cidades e a todo momento. Isso daí é uma ação extremamente fácil, extremamente vantajosa de você implementar dentro do seu escritório, dentro da sua advocacia de trânsito. Legal, Wagner. Não sei há quanto tempo a gente está aqui conversando, porque o assunto está muito legal. Inclusive, eu vou deixar um spoiler aqui, a gente não combinou nada, mas eu vou deixar um spoiler aqui, porque nós vamos ter um curso, né, específico sobre compra e venda de veículo, onde você ensina essas ações garantidoras, né, tanto de compra quanto de venda. Então, eu acredito que nos próximos 10, 15 dias aí, a gente já vai estar lançando esse curso. Então, um spoiler aí para você que está assistindo esse podcast. A gente vai ter um curso só sobre esse assunto. Vai ter aula, vai ter modelo de peça para facilitar a vida do advogado, jurisprudência também, né, Mário? Também. A gente tiver ali que possa ajudar na solução
Vai ter apostila, vai ter um monte de coisa Então, spoiler tá aí, ó. Em breve, um curso só sobre esse assunto. Então, se você gostou, né, desse podcast, se interessou, entra em contato lá com a Academia do Direito de Trânsito. Nós temos o nosso site, temos o nosso Instagram também, temos nosso canal no YouTube. E é só entrar em contato conosco que quando a gente lançar esse curso, a gente vai avisar todo mundo. Inclusive, nós temos um grupo lá no WhatsApp de profissionais da área, que toda vez que a gente tem uma novidade, alguma coisa, um artigo, hoje mesmo saiu um artigo novo lá no blog, já encaminhei para o pessoal do grupo. Então, entra lá no grupo do WhatsApp e você vai sempre receber essas novidades aí em primeira mão. Em primeira mão. E aí, para a gente finalizar, hoje, dia 14 de junho, sexta-feira, nós estamos encerrando a Semana Jurídica e hoje, também dia 14 de junho, me corrija se eu estiver errado, se você quiser fazer parte do melhor e do maior curso voltado para advogados atuarem na área do direito de trânsito, hoje abre as inscrições do curso Prática Forense no Direito de Trânsito. Exatamente. Assim que a gente finalizar a Semana Jurídica, nós vamos abrir as inscrições, são vagas limitadas, eu já tenho gente na lista de espera. Então, não demora para tudo isso, não. E lembrando, né, esse curso, a gente sempre trabalha com vagas limitadas. O pessoal fala assim, não, você fala isso, mas não tem. Se entrar 1.000, você vai vender para 1.000, né? E não é. Esse curso, ele sempre tem vagas limitadas. A gente tem um limite ali que a gente pode trabalhar, que a gente consegue trabalhar. Porque lembrando, né, esse curso, ele exige bastante da gente, né, Elaine? E nós temos a advocacia também, tocamos a advocacia. Então, nós não temos ali a nossa principal função, né? A advocacia, que é a nossa principal fonte de renda. Então, esse curso, a gente tem que ter uma limitação de alunos, tá bom? E deu aquela quantidade, a gente vai encerrar as vendas. Como aconteceu nos outros cursos. Depois não adianta vir chorando. A gente abre também de vez em quando, né, as inscrições. As turmas, elas não têm todos os meses, né? Tem gente que acha que é todo mês. Não é. Geralmente, a cada 3 meses, 4 meses, a gente abre uma turma. São no máximo 4 turmas por ano. Né? Vamos encerrar? E vamos encerrar, então. Até o nosso próximo podcast. Espero que você tenha gostado. E tem Semana Jurídica hoje. Tem encerramento da Semana Jurídica. Daqui a pouquinho, mais à noite. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as principais ações, né? Sobre suspensão do direito de dirigir. Os outros temas que nós já falamos na Semana Jurídica. Quem não assistiu? Tá gravado. Então, entre em contato lá com a gente, eu mando o link para você se você não assistiu ainda, dá tempo ainda. Ou acessa lá a página da Academia do Direito de Trânsito, www.academiadodireitodetrânsito.com, e lá vai ter a página específica da Semana Jurídica. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, e a gente se encontra no nosso próximo podcast. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.